Estende a tua mão com fé. Amém? Senhor, estamos gratos diante de Ti, Senhor. Impactados, Pai, pela Tua palavra, Senhor. Pelo Teu mover em direção a nós, Pai. Teu coração amoroso, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo que tem colocado, Senhor, na vida, Senhor, do nosso amado aqui, querido, Senhor, Moacir, Senhor. E que a Tua palavra continue fluindo, Senhor, através dele, Senhor. Nós queremos, Pai, que os nossos corações, Senhor, não sejam só transformados, Pai, mas que o nosso coração comece a bater, Senhor, com um batimento que vem do céu, Senhor. Que vem de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, abençoamos a vida dele agora, Senhor. Amém, Senhor. Aleluia. João, capítulo 1. Versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Como já estamos vendo aqui durante o dia todo, nessa família de Deus, na igreja de Jesus, e nós conhecemos o propósito do Senhor, que é ter uma família de filhos. E como devem ser esses filhos? Semelhantes a Jesus em tudo. Principalmente no nascimento. Claro que Jesus nasceu em carne no ventre de Maria, mas nós temos que nascer também por obra do Espírito Santo, como foi com ele. Agora percebam que nesse versículo 13, a palavra de Deus elimina todas as possibilidades, ela simplesmente não deixa nada aberto para que nós na terra possamos gerar um filho para Deus. Não tem. Não é do sangue, não é da vontade da carne, não é o intelecto que é capaz de produzir. Agora já estão produzindo nenezinhos aí em laboratório, mas nunca poderão gerar um filho para Deus. A não ser Ele mesmo. Ele mesmo pode fazer isso. E só Ele pode fazer isso. Um pouquinho mais aqui em João, no capítulo 6, no versículo 44 e 45. Tem uma revelação assim muito importante para este momento aqui. Eu já mencionei de manhã, mas agora vamos ler. Jesus está falando aqui. E ele diz assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim.
Perceberam? Todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Ou seja, o Pai revela Jesus. João 14. Não. 15, 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Vejam que o Espírito é enviado para dar testemunho de Jesus. O Espírito de Deus vem para falar a nós quem é Jesus. E isso é que gera esse arrependimento, essa conversão. A salvação da nossa vida, ela veio para nos tirar da condenação, veio para nos salvar de toda a encrenca que nós nos metemos, mas salvar as nossas vidas, antes de qualquer motivo, por mais importante que seja, salvar nossas vidas, era uma iniciativa de Deus, para a glória do seu nome. Ele está declarando que mesmo lá na eternidade, ele estabeleceu um propósito eterno no seu coração. E apesar de que nós interferimos nesse propósito, tomando uma atitude deliberada de não querer participar desse propósito, de nos tornarmos independentes dele, de agirmos com incredulidade para com a sua palavra, ainda assim não desistiu de nós. E não fomos nós que fomos atrás dele, ele veio nos buscar. Assim é Deus, ele nos ama, ele profundamente nos ama. Vocês podem ver que naquela parábola de Lucas 15 do filho pródigo, vocês viram que ele pecou, fez um monte de bobagem e foi embora. Depois lá ele se encrencou e daí então ele voltou cheio de cuidadinhos. Eu vou chegar lá e vou dizer para ele: pai, eu não sou digno e me põe aí como um dos teus trabalhadores. Quer dizer, ele já preparou um discurso para ver se acertava com o pai. Mas a parábola diz que ele indo de volta para a casa do pai, a parábola não diz que o pai estava lá num canto lendo um jornal, nem lembrava mais quem era que tinha ido embora da casa dele. A parábola diz que ele estava lá no portão, na porteira, esperando seu filho. Estava lá, esperando. O filho chegou sujo, e aí o filho quis dizer aquele discurso que ele tinha preparado lá, quando ele comia junto com os porcos, ele tinha preparado um discurso. Quando ele encontra com o pai, então ele quer dizer aquele discurso que ele tinha preparado lá, depois vocês leem em Lucas 15, ele não diz, ele começa a falar, sujo que estava, começou a falar o que tinha feito lá o esboço dele. Quando ele começou a falar, o pai o abraçou. E abraçou. E já levou para dentro. E já mandou trocar roupa. Não diz ali que mandou tomar um banho, mas deve ter tomado. E já botaram roupa e anel, não sei o que mais lá. O amor de Deus por nós é muito grande. Agora vocês percebam, ele querendo ter esta família e nós tendo rejeitado esse propósito eterno, ele então envia o seu filho para nos levar de volta para o seu propósito eterno,
E nós transformamos sua palavra em algo religioso para nós. Isso fere o coração de um pai amoroso. Ele nos envia o seu filho para nos dizer: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Vivam por meio dele. Eu vou colocar em vocês a vida dele. Quando Moisés estava lá atarefado, Deus tirou do espírito que estava em Moisés e colocou mais 70 lá para fazer aquela turma. Agora o seu filho não. Ele enviou o seu filho e da vida do seu filho ele repartiu sobre nós. É muito amor por nossa vida. Agora, nós não podemos tratar este assunto de uma forma em que as pessoas que são geradas para Deus não sejam geradas por Ele mesmo. A igreja é a família de Deus. A igreja não é uma casa de passagem, uma casa-lar. A igreja não está entregue ao conselho tutelar. A igreja tem casa, tem família, tem pai. Não estou aqui falando mal de nada disso aí que estou mencionando. Eu estou me referindo mais que a uma identidade, a uma casa, a uma família, a um pai. E nós precisamos entender isto. Tiago 1,18. Olha só que revelação. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Segundo o seu querer. Ele nos gerou pela palavra da verdade. Vamos entender uma coisa. Se alguém nasce para Deus, se é bem nascido, se teve a experiência do novo nascimento, isso precisa ter acontecido por... Gravem aqui, porque aqui é séria a coisa. Isso precisa ter acontecido por operação da palavra e do Espírito. Entendem? Não nasce para Deus porque encontrou na igreja a solução dos seus problemas. Os que são acolhidos porque encontraram na igreja a solução dos seus problemas, eles permanecem numa congregação por um tempo, porque depois eles vão ouvir falar que existe uma outra congregação que resolve melhor os seus problemas. Estando lá, eles vão perceber que agora surgiu uma outra congregação que vai resolver ainda melhor os seus problemas. E assim eles vão indo. E assim vão circulando. Sempre com o eu no trono. Jesus veio nos buscar. Ele quer gerar seus filhos pelo seu Espírito e por sua palavra.
E o que gera um filho de Deus é a palavra da verdade. O Espírito Santo é chamado por Jesus em João 14, 15 e 16, ele é chamado de o Espírito da verdade. Aqui diz que fomos gerados pela palavra da verdade. Então, existem informações aqui na Escritura muito claras sobre como acontece realmente o novo nascimento de alguém. Primeira Pedro 1:23. Pois fostes regenerados, ou seja, nasceram de novo, tá? Fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. A palavra que vive é permanente, veio, entrou em nós e nos fez vivos e permanentes, eternos. Nos tornou vivos e permanentes. Então nós só podemos nascer do alto quando Deus opera em nós. Aí estávamos conversando agora ali no intervalo, umas doutrinas que andam por aí, que tem alguns que Deus não opera, outros Deus opera. É a tal da predestinação. Um estão predestinados para o céu, outros para o inferno, afinal os dois lugares têm que ser ocupados. Mas o inferno foi feito para o diabo e seus anjos, o inferno não foi feito para nós. Tem demônio suficiente para encher aquilo lá. Nós fomos gerados para Deus. Uma vez eu fui falar com um senhor que já estava no finzinho da vida dele, muito velhinho, perguntei para ele, o senhor sabe por que o senhor existe? E ele disse que não. Ele disse, viveu até agora sem saber por quê. Viveu quase 80 anos sem saber por quê. Foi gerado por Deus, para Deus. Deus está querendo a vida dele. Então, para alguém nascer de novo, é uma decisão de Deus. Agora, é uma decisão de Deus para toda a humanidade. Deus não tem os escolhidos para cá e para lá. E o texto que mais claramente nos mostra isso, apesar de toda a Bíblia ser clara, é o que nós temos lido, João 3,16. Diz que Deus amou quem? De tal maneira que nos deu o seu Filho, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Mateus, vamos ler esse texto, já mencionei nesses dias aqui, agora só quero mostrar uma coisinha a mais. Mateus 16, versículo 15. Desde o 13, Jesus está perguntando quem diz o povo ser o Filho do Homem. Olha, se vocês chegarem hoje nas congregações todas que existem e perguntarem quem dizem aqui que é Jesus, vocês vão ouvir muitas respostas. Primeiro, que Jesus é aquele que cura, que salva, que tal, batiza no Espírito. Vocês vão ver sempre Jesus associado às suas obras, ao que ele faz.
Quando a Bíblia diz que temos que buscar o Senhor, ela fala de que parte do corpo dele nós temos que buscar. Sabe que as nossas orações para buscar o Senhor, nós oramos para... Nós sempre oramos, ou melhor, sempre não, mas nós costumamos orar para as mãos do Senhor. E a Bíblia diz que é para buscar a sua face. Mas nós já vamos, a oração já vai direto para as mãos dele. Já deixa de olhar para ele, já deixa tudo, vai direto nas mãos. Senhor, aqui precisa, aqui precisa, aqui precisa, aqui precisa. Então Jesus é aquele que resolve nossos problemas. Mas ele chega no versículo 15 e diz: e vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Pedrão deu em cima. Ele acertou. E ele ficou empolgado que ele tinha acertado. Mas Jesus furou o balão e disse: olha, Pedro, agora que tu acertou, não foi tu que sabia disso. O meu Pai que está nos céus é quem te revelou. O meu Pai é que manifestou para ti quem sou eu. Porque o Pai é que revela o Filho, e o Filho é que revela o Pai. Não tem participação humana nesse assunto. Pedro teve revelação de quem era Jesus, mas foi uma revelação que o Pai deu para ele. Então, para nascer de novo, para nascer de Deus, primeiro, tem que ser gerado por sua palavra e por seu Espírito. E segundo, tem que ter revelação da palavra pelo Espírito, revelação, ou seja, eu sei quem é Ele. Eu sei, eu agora estou apegado a Ele. Eu não largo mais Ele, e nem tem mais como largá-lo, porque eu já estou nele. Então, é uma clareza que vem de Deus sobre toda a criatura debaixo do céu, para compreenderem quem é Jesus. Deus não está nos mostrando quão maus nós somos. Ele está nos mostrando quem é Jesus. O Espírito Santo veio nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, não é para nos mostrar quão pecadores nós somos, quanto injustos nós somos, e o juízo que está preparado para nós. Ele não veio nos mostrar isso, ele nos mostra estas coisas para nos mostrar Jesus. O Espírito Santo veio para dar testemunho de Jesus. Se nós tivermos compreensão disso e crermos, nascemos de novo. Isaías 59. Versículo 20. Virá o Redentor a Sião e aos de Jacó que se converterem, diz o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu Espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão dela, nem da de teus filhos, nem dos filhos de teus filhos não se apartarão, desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. Olha o que ele diz aqui para o Redentor de Israel. Ele diz assim, ó, a identidade tua e da minha família vai ser esta: meu espírito e minha palavra nunca se apartam de vocês. A minha família tem essa característica: nem meu espírito nem minha palavra, ninguém se separa, ficam ali juntos. Lucas
24, 45. Interessante isso aqui. Lucas 24, 45. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. O que eles viveram com ele, eles estavam sempre com ele. Agora vem aqui uma palavra dizendo: então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Vocês já oraram pedindo isso para o Senhor? Eu peço sempre isso para Ele. Senhor, eu tenho uma Bíblia. Aliás, eu tenho umas 10 Bíblias. Dá para eu entender o que está aqui? Dá para eu olhar para esse texto e ver realmente o que está aqui? E o Senhor tem me mostrado algumas coisas, outras ainda vão me mostrar mais para frente. Essa relação de Deus com seus filhos não tem nada a ver com o homem natural e com nossa capacidade de mudar de vida. Nós não podemos mudar de vida, nós temos que mudar a vida. Ele vai viver em nós. Agora, João 17, 3. Muito conhecido. O que diz aí? A vida eterna é esta. Eu só queria esclarecer uma coisa aqui, porque quando nós falamos de vida eterna, a nossa mente, ela imediatamente ela assume uma informação de que a vida eterna é esse longo período que vamos viver com Deus nos céus. Não. A vida eterna não é um longo período. A vida eterna é uma pessoa. Uma pessoa eterna, que repartiu conosco a sua eternidade, colocou dentro de nós a sua eternidade. Ele quer que sejamos eternos como Ele é, porque Ele já decidiu que, em João 14, Ele fala isso: eu venho buscar vocês para que onde eu estou, estejais vós também. Então, a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Te conheçam, tenham comunhão contigo, tenham intimidade contigo e com teu Filho Jesus Cristo. Isto é tão verdade que na primeira carta de João, ele começa a falar do verbo de Deus, e a vida se manifestou, e nós a vimos, dela damos testemunho. Ele começa a falar da vida de Deus, nos primeiros 3 versículos da primeira carta de João. Depois ele diz: estas coisas vos tenho dito, para que vós mantenhais comunhão conosco. A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho. Então percebam uma coisa: como trazer para dentro da igreja uma pessoa que jamais poderá manter comunhão com o Pai e com seu Filho? Como chamar de irmão em Cristo, ou de novo nascido, bem nascido, ou um discípulo de Cristo, uma pessoa que está impedida de manter comunhão com o Pai e com seu Filho, se todo o desejo de Deus na eternidade é ter comunhão conosco? Deus estava em Cristo fazendo o que mesmo? Reconciliando nossa vida com o Pai. Ele estava em Cristo nos reconciliando com Ele.
Agora, imagina alguém vem para a igreja e não está nem preocupado em se reconciliar com Deus, está preocupado com os benefícios que esta comunidade oferece. É preciso nascer de novo, pelo Espírito de Deus. Eu vou contar um exemplo de alguém que vocês conhecem bem. E me impressiona. Eu não vou trazer doutrina aqui dizendo que ali houve um novo nascimento, porque vá que alguém me conteste aí. Mas não tem problema, eu não vou afirmar, tá? Agora que parece. Como dizia Morris Celulo, né? Se eu vejo um pato nadando, está lá igual a pato, está em cima d'água como pato, asa como pato, bico como pato, tudo como pato, por que eu vou dizer que não é um pato? Tem um homem na Bíblia que se chama Jó. Já ouviram falar dele? Não precisa abrir lá, depois vocês vão abrir. Mas olha só. O sujeito começa o livro, o cara era certinho. A gente lê e diz assim, eu queria um discípulo assim. O cara cuidava do filho, o cara pensava num possível pecado dos filhos. Corria na frente. Um exemplo de pai. E assim ele vai. Daqui a pouco ele passou por um esfrega que não foi pequeno. E vai todo o livro, aquela história toda, tá? No final do livro, depois daquele monte de conselheiro lá, no final do livro, Deus vem ter uma conversinha com ele. E aí o Senhor chega tranquilo e diz assim, onde é que tu estava aí quando eu criei os crocodilos, aquela bicharada toda. E aí começa aquela conversa de Deus com ele ali. E o Senhor foi calando Jó. O Jó fazia muitas coisas para Deus e era um homem reto, íntegro. Deus é que fala isso dele, nem era ele que falava isso. Mas no capítulo 42, agora vocês abram aí, o último capítulo do Jó. Quarenta e dois, 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Mas vamos parar aqui, olha só. Jó diz para Deus, eu te conhecia, mas era só informação. O avô dele, o pai, sei lá quem. O Jó foi recebendo a história toda. E ele foi formado naquilo. Ele foi formado. Ele foi um cara assim, fruto de uma família. Ele foi formado. E ele andava certinho. Agora ele chega para Deus e diz assim, olha, eu te conhecia só de ouvir. Lembra dos samaritanos? Já não é mais pelo que tu fala, disseram para ela. Eles chegaram para Jesus e disseram, olha, nós te conhecíamos só de ouvir essa mulher que ficou gritando lá na cidade. O Jó chega e diz, olha, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Aí eu pergunto, quando acontece isso com uma pessoa, ela está no ponto para nascer de novo. Aliás, ela já está no 9º mês. E os meus olhos estão contemplando. Aí vocês pensam que o próximo passo eu vou para a igreja, vou cantar, vou dar dízimo, agora eu vou estar lá, não vou faltar mais nenhum culto. Não. Quando os olhos dele foram abertos para ver o Senhor,
O próximo passo está no versículo 6. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Isto é revelação de Deus. Eu, com as minhas doutrinas particulares, acho que esse homem nasceu de novo aqui. A experiência foi impressionante. Impressionante. E já começou o ministério dele, né? Já orou lá pelos aqueles amigos da onça lá, e já orou por eles, e já curou todo mundo, e já fez uma obra, já de cara já saiu fazendo. E a mulher dele, hein? Vocês lembram da mulher dele no primeiro capítulo? Amaldiçoa esse teu Deus. Bah, ninguém queria uma mulher daquela, né? E mandou ele se matar. Acaba com tudo aí, amaldiçoa esse teu Deus. E morre. E a coitadinha, por todos esses anos tem se falado mal dela. Mas o Jó não casou de novo. Ficou não sei quanto tempo enfileirado lá, fedendo e podre, e ela estava lá, porque depois aqui aparece de novo ele tendo mais uma penca de filho daquela mulher. A esposa de Jó é uma bênção. Ela era meio frágil, como a Bíblia diz que todas são, mas ela se atrapalhou ali. Mas ela ficou ali do ladinho do marido. Olha que nem os caras conseguiam chegar perto dele, mas ela estava lá. Quando ele ficou bom de novo, estava lá de pelezinha nova, rico, e estava tudo bem, mas um monte de filho. Jó é uma experiência impressionante, porque ele nos fala exatamente o que tem que acontecer na conversão. Os olhos têm que serem abertos para ver o Senhor. E o arrependimento tem que acontecer imediatamente pelo Senhor. Pelo Senhor. Quando as pessoas chegam para nós e dizem assim, tá, mas se eu for na tua igreja, eu preciso largar isso, eu preciso largar aquilo, eu preciso isso, eu preciso aquilo. Nós já vamos dizendo, olha lá, nós não praticamos isso, é bom tu ir te livrando desse negócio e tal. Aí o cara, eu vou pensar então. Só vai pensar mesmo, o cara está agarrado em umas coisas, nós estamos querendo tirar dele. Não precisa mandar ele largar nada. Ele tem que largar, é ele. E aí é que ele não vai largar, entendeu? O problema dele não é o que ele faz. O problema dele é quem ele é. Agora, no momento que ele deixar de ser quem ele é e Cristo passar a viver nele, as outras coisas ele vai largar tudo, sem nenhuma força. Nem por força, nem por violência ou por poder, nada, pelo meu espírito. E já está fora. Então, antes mesmo de ser batizado nas águas, o cara já está livre das coisas que ele estava enredado. Ninguém disse aí, Bah no original deve ser alguma coisa assim muito grande. Em Romanos 11:36 tem um versículo que nos diz tudo. Eu usei muito ele aqui outra vez que estive aqui. É porque é dele, por meio dele, são todas as coisas. Então, se alguém que está lá nas trevas vem para a luz, tem que ser dele, por meio dele e para ele. Ele é que nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados.
Ele faz. Agora, se ele não conseguiu chegar no coração de alguém, nós vamos ficar ali insistindo, pancada, nós trazemos o cara. Uma vez eu vi um testemunho de uma senhora que era a faxineira de uma catedral grande, uma catedral daquelas poderosas, né? E ela era faxineira. E ela sonhava em ser membro daquela igreja. Era uma igreja deslumbrante, cristais, sei lá o que mais que tinha. E o sonho dela era ser membro daquela igreja. Só que ela era uma pessoa que conhecia o Senhor, ela andava firme no Senhor. Provavelmente essa catedral era uma igreja evangélica. Um dia ela falou com o pastor: pastor, eu queria tanto congregar aqui. Dá para o senhor me receber como membro? Ele olhou para ela: eu lhe respondo depois. Nunca mais respondeu. Aí ela foi chorar diante do Senhor e disse: Senhor, eu quero tanto entrar para essa igreja e não consigo. E o Senhor disse para ela: fica em paz, eu também não consigo. Se não há novo nascimento, não há igreja de Cristo. A igreja é a noiva que vai casar com ele e morar na eternidade com ele. Ela é nascida de Deus. Ela tem o Espírito de Deus como sua vida. Ela não tem as melhoras do homem, o amadurecimento do Adão. O melhor do Adão não serve para Deus. Então tem que nascer, tem que ser gerado pela palavra, tem que ser gerado pelo Espírito. Aí nós pensamos assim, tá bem, aqui já deve ter gente pensando, deve ter gente aqui que não está bem nascida. Olha, por favor, esta palavra não tem o caráter de trazer questionamento sobre a experiência de nenhum aqui dentro, até porque nem conheço a experiência de todos vocês, de alguns eu conheço, mas não é esse o sentido. O sentido é nos proteger com a palavra do Senhor para que esse tempo do fim, que é o tempo em que o engano está se lançando de forma destruidora sobre a igreja, nós fiquemos protegidos pela verdade. Nós estamos prontos para enfrentar o fim, né? O fim está aí, o fim está chegando, né? Tem muito irmãozinho por aí que está esperando o anticristo. Nós estamos esperando o Cristo, entendeu? Então, e vamos esperá-lo. É ele que vem, né? Em paz. Em paz. O que vão fazer de nós? O que vão fazer de nós? Eu não sei o que eles vão fazer de nós. Estou preocupado em o que Deus vai fazer de mim. Ele tem que fazer. Eu não deixo ele fazer. Ele que tem que fazer alguma coisa em mim. Eu sou filho dele. Como a gente se preocupa, né? A Bíblia diz que a misericórdia se renova a cada manhã. E a gente pensa que quando a coisa pretear não vai se renovar mais a misericórdia. Como nós somos fracos, né? A misericórdia vai se renovar a cada manhã. Sempre vai se renovar a misericórdia de Deus, né? Às vezes, agora não recebo mais. Antigamente, até mudei de provedor, já meu e-mail agora é outro, porque eu recebia tanto e-mail dos irmãozinhos me contando coisas que vão fazer para os crentes, né? E pastor, inclusive, olha, me mandaram um e-mail lá que, meu Deus, que iam não sei o que fazer com os pastores. Digo, ajudou um monte, né? Mas se nós nascemos de Deus, não importa o que vão fazer aí. A única coisa que podem fazer conosco é apressar a nossa ida para a glória. Aí até que é uma mãozinha, né? Porque nós vamos logo.
Jesus disse, não temam os que vão matar o corpo, não preocupem com quem vai matar o corpo, nem se preocupem como é que vão matar o corpo de vocês. O Paulo, por exemplo, tiraram a cabeça fora, o Paulo pensou, e agora como é que vão ressuscitar? Não. Não se preocupem com os que vão matar o corpo. Ele vai dar um corpinho novo para vocês, cabecinha encaixadinha no lugar, um corpo novo. Mas nós temos que preocupar com aquele que pode lançar no inferno tudo. Esse sim. Então nós temos que viver como novos nascidos em Deus, para Deus, uma vida para Deus. Isso vamos falar amanhã de manhã. Deixa eu ver agora com vocês aqui, para nós entendermos bem, nessa meia horinha que temos aqui. Vocês vão entender melhor, eu espero. Deixa eu reforçar uma frase que falei aqui. A nossa experiência de novo nascimento, ela nos tira da condenação e ela nos dá vida eterna, porque a vida eterna vem morar em nós. Nós recebemos o selo do Espírito e nós somos dele, propriedade dele. E o selo do Espírito, não pense que é figurinha carimbada. Não. O selo do Espírito é certidão de nascimento. Nascemos. Agora, não sendo assim, não tem volta. Se não é nascido do Espírito, é carne. E o Espírito, ele não olha para a carne e diz assim, eu tenho que dar uma melhorada nessa carne. Não. A Bíblia diz que ele milita contra a carne. São opostos entre si. Ele entra numa peleia renhida com a carne. A carne não vai vencê-lo nunca. Precisamos entender isso. Sinais. Vamos falar de coisa mais prática assim? Sinais. O que é palpável para nós compreendermos que uma pessoa é nascida de novo? Vocês estavam esperando por essa aí, né? Como identificar que o cara nasceu de novo? Pelo amor de Deus. Se vocês não se enquadrarem, não tremam a perninha, não. Fiquem aí, porque o Senhor é com vocês, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. João, capítulo 5. 1 João, desculpe, capítulo 5. Vocês lembram que eu mencionei agora há pouco tempo aqui, João 15, 26, que diz assim, ó, e quando vier, porém, o Consolador, e tal, ele dará testemunho de mim? Né? Bom, agora aqui, 1 João 5, 11, diz assim, e o testemunho é este. Lá em João 15 diz que o Espírito Santo vem para dar testemunho. Está escrito lá, quando vier o Consolador, ele dará testemunho de mim. Agora aqui diz, e o testemunho é este. Então já está até explicado qual é o testemunho do Espírito Santo. O testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho. Não está no céu, está no seu Filho. O Filho está no céu, mas a vida eterna está nele. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Pode ser uma fina flor, mas está morto. Mortinho. Agora, olha o versículo 13. Bem prático. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Estou dizendo isso para vocês. Agora eu vou falar aqui para vocês que estão aqui agora. Eu estou dizendo isso para vocês saberem uma coisa. Vocês têm a vida eterna. Vocês que creem no nome do Filho de Deus.
Está escrito aqui. Não está aí na Bíblia de vocês? Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. Aí você fala, mas tem muita gente que crê no Filho de Deus, então será que tem vida eterna? Não, mas o credes aqui não é uma profissão de fé, como dizem, não sei se o cara é profissional da fé, mas é uma profissão de fé. Não, o crer aqui é aquilo que falei ontem, ou hoje, nós o recebemos como Filho de Deus, como a vida eterna de Deus oferecida para nós. Nós nos despojamos de nós mesmos e recebemos o Filho de Deus e agarramos Ele, porque nós cremos que Ele é o Filho de Deus e nós não abrimos mão de estar nele. Estes têm a vida eterna. Então, primeira coisa não podia ser outra, né? Tem que crer. Deixa eu contar um testemunho. Testemunho não. Testemunho eu não poderia contar porque não me lembro, mas... imagina eu contando esse testemunho, seria uma piada. Mas quando nasce uma criança, eu não lembro como foi que eu nasci. Quando nasci. Quando nasce uma criança... vocês já viram criança nascer? Agora a gente vê mais, né? E agora é aquele vidro ali cheio de gente fotografando, celular, tudo aquilo ali. Coitada da criança, nem sabia que era tão famoso. Mas nasceu, olharam, nasceu, tá vivo. Aí a mãe, levam lá para a mãe, dão aquela limpadinha básica, a mãe põe no peito aqui, para sentir o calor da mãe. E quando a mãe aproxima, lá não sei qual é o tempo que acontece isso, mas é uma horinha ou duas depois, não sei, que a mãe bota a criança no peito, a criança começa a mamar. Vocês já viram isso? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. E quem foi que ensinou? Teve algum curso? Quando tu nascer, vai ter um lugarzinho assim. É o seguinte, ali é o restaurante. A criança não sabe nada disso, mas a mãe colocou ela ali e ela já começa a sugar. Por quê? Porque nasceu por isso. Porque nasceu, porque está viva. A Pigar 10, ela é normal. Ela nasceu mesmo, ela é normal. Então, ela já nasce com esses instintos de sobrevivência, esse aí, né? Já estimulados no seu organismo. Ela já nasce com esse assunto pronto. Ela já sente fome, ela já sabe que a barriguinha está vazia. E quando ela descobre que ali é o lugar onde passa aquele mal-estar lá embaixo, então, aí mesmo que ela se agarra. Agora, ninguém ensinou. Isso ela aprendeu porque ela nasceu. Então eu pergunto, se alguém nasce do alto, se alguém nasce de Deus, se alguém é bem nascido, se o Espírito de Deus está habitando no sujeito, e o sujeito não sente a menor atração por aquilo que vai alimentá-lo, que é a palavra de Deus, abre o olho. Pode até ter nascido, mas eu acho que tem que botar na incubadora, porque alguma coisa não está normal. Sabe por quê? Porque a gente pensa que a pessoa não se interessou pela palavra porque ela ainda recém-nasceu. Recém-nasceu. Mas vocês teriam coragem, a mãe teria coragem de dizer para o nenenzinho que nasceu, olha, tu não sabe nada dessas coisas ainda, daqui uns 5 meses eu começo a te dar comida. Não, em 3 dias está morto. Não.
se alguém nasce do Espírito, se alguém é bem nascido, se alguém tem um apigar bom no reino de Deus, se nasceu de Deus, se nasceu gerado pela palavra e pelo Espírito, esta pessoa imediatamente se lança sobre a palavra. Claro que não vai ler como quem tem 30 anos, lê grego, lê hebraico, lê comentário, não sei o que mais. Não. Ela vai fazer como eu fiz. Eu descobri João 3,16 e fiquei feliz. Fiquei meses feliz com João 3,16, mas era uma festa para mim, entendeu? E aí eu descobria outras coisas e ia falar para os irmãos mais antigos, olha só, tu já viu isso? Coitado do irmão, já estava careca de ver aquilo, mas eu recém estava vendo. Uma alegria com a palavra, porque como todo mundo tem alegria com a comida. Vocês viram a alegria hoje com aquela massa lá naquele refeitório? Não, o negócio lá, olha... meu Deus. Agora, se a pessoa não tem nenhuma atração pela palavra, nós podemos pensar assim, porque ele trabalha muito, estuda, é porque ele tem isso. Nós mesmos vamos explicando. Mas eu quero dizer uma novidade para vocês. Não é a pessoa que vai se atraída pela palavra por sua capacidade natural. A vida que está nela é que quer a palavra. Não é ela. É a presença do Espírito vivo dentro dela que leva para a palavra. Então, quando o Espírito Santo não lança ela sobre a palavra, é porque ou ele está impedido, está muito fraquinho ali, e ele não é fraco, entendeu? Ou ela não nasceu. Não nasceu. Nós pensamos que nasceu porque ouvimos um chorinho, mas era no outro quarto. Outra coisa, quando nasce o nenezinho, ganha aquela palmadinha e chora. Ou seja, se expressa. Alguém diz que eu, quando levei a palmada, ri. O que mais eu faço na vida é rir, então acham que eu ri lá, na maternidade. Essa semana estavam dizendo, vou fazer um parênteses aqui, essa semana estavam dizendo que quem nasce de cesariana é que tem propensão para engordar mais, né? Não sei de onde é que tiraram isso. Aí eu levantei a mão, e quem nasce de parteira? Foi uma parteira que fez o meu parto. Deus quer filhos que nascem bem nascidos, atraídos pela palavra, porque precisam dela, é comida. E essa expressão do choro, essa é uma expressão que vem de dentro para fora, de uma criança, nasce e se expressa, e essa é uma atitude que ninguém precisa ensinar a criança a chorar ou abrir o berreiro, né? E quem tem nenenzinho novo aí sabe, no bom do sono, à madrugada, vem aquele chorinho, né? Então, vai lá o pai e a mãe para atender. A criança se expressa. Agora eu pergunto, se alguém nasce do alto, olha, se converteu hoje, o cara nasceu de novo, é uma bênção. Ok, vamos ver como é que vai ser agora a vida dele. Vamos ver o chorinho dessa criança. E isso, trazendo para a nossa experiência com Deus, isso significa oração. O cara tem que falar com Deus. Passou uma semana, e aí, como é que foi? Leu a palavra e orou? Não deu tempo, mas agora a semana eu vou ver se consigo fazer alguma coisa. Olha só, a expressão é sempre essa. Eu vou ver se consigo. Eu vou ver se consigo. Vou ver se consigo. Eu consigo. Vocês lembram daquela parábola, não é parábola, não sei, do jovem rico? Lembra? Todo mundo conhece a história do jovem rico? Ele chega para o Senhor e diz assim, Senhor, com licença, o que farei eu para dar a vida eterna e tal? E o Senhor diz, guarda os mandamentos. Quais? Ele deu toda a lista. Aí diz, isso eu tenho feito desde a minha mocidade. Aí o Senhor disse assim para ele, ok, então vende tudo que tu tem, dá para os pobres, vem e me segue. Aí ele falou,
Não dá. Era muito rico. Por que o Senhor falou aquilo para ele? A gente diz que é porque Deus tocou no ídolo dele, tocou no ponto certo. O cara guardava todos os mandamentos, o cara não guardava coisa nenhuma, porque o primeiro mandamento é amar a Deus. E ele já não amava a Deus, ele amava a graninha dele. Mas eu acho que poucos de nós percebemos como é que ele iniciou a conversa com Jesus. A gente não percebe. Eu mesmo demorei para me dar conta, mas me dei conta, por misericórdia. Ele diz assim: que farei eu para herdar a vida eterna? Jesus podia ter dito assim: nada, eu vou fazer tudo. Mas Jesus não falou isso para ele. Guarda os mandamentos. Vai. Tá bom. Guardou aí? Tá bem. Então agora, te livra de ti agora. Te livra de ti. Tu quer vida eterna? A vida eterna sou eu. Tu tem que te livrar de ti para andar comigo. Por isso, já vende, larga tudo isso aí, vem e me segue. Ou seja, eu sou a vida eterna. Tu quer saber o que tu faz para dar a vida eterna? Eu sou a vida eterna. Então vem comigo. Jesus não era a vida eterna para ele. A vida eterna para ele era alguma coisa lá no céu. E Jesus queria dizer para ele que ele era a vida eterna. Vai, larga tudo agora, então, e me segue. Tu não quer saber o que tu vai fazer para dar a vida eterna? O que tu mesmo tem que fazer é me seguir. Isso tu não faz. E foi embora. E Jesus amou aquela figurinha ainda. Ele ficou compadecido dele, mas perdeu. Fazer o quê? Quer dizer, se perdeu ali, depois não sei, né? Mas se não há uma experiência com Deus, nós não podemos nos empolgar, irmãos. E esse nascimento, ele se expressa da mesma forma do nascimento natural. Nós, olhando para o nascimento natural, nós podemos transportar aquelas reações para o espiritual e esperar que no reino espiritual aconteçam reações idênticas, como, por exemplo, fome e palavra, e choro, expressões. Se isso não acontece, se o cara está lá, tranquilão, olhando, está na reunião olhando, o crente ventilador, né, que fica... Não se empolguem, não se empolguem. Precisa vir para a palavra e precisa falar com Deus. Tem um pai, tem que falar com seu pai. 1 João, capítulo 2. Versículo 12. É muito interessante o que o João bota aqui. O João, ele classifica o nosso crescimento espiritual em 3 fases. Ele põe filhinhos, jovens e pais. Vamos falar só dos filhinhos. Olha o que ele diz dos filhinhos. Eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Ou seja, quem nasceu de novo, quem nasceu do alto, tem convicção de que é um pecador, está completamente esclarecido na sua mente de que é um pecador e que não é nada que precisa só dos reparos. Não, esse aí só falta Jesus, ele é um cara maravilhoso, só falta Jesus. Não, o cara está morto, gente, e ele precisa reagir a isso e reconhecer que é um pecador. Ele fala aqui que os filhinhos sabem que seus pecados foram perdoados. Para saber que o pecado foi perdoado, tem que saber que é pecador. Querem ver como foi a experiência do Pedro, o apóstolo, esse cara aí que é uma preciosidade? Olha só, em Lucas, no capítulo 5. Versículo 5:5. 5:4. Quando Jesus acabou de falar, né? Ele disse para o Pedro: faze-te ao largo e lança a tua rede para pescar. Respondeu Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos,
Mas sob a tua palavra lançarei as redes. Antes de continuar, vou dizer uma coisa sobre o Pedro. O Pedro era um cara tipo Jó, assim. Ele era todo certinho no cumprimento da lei. Como é que eu sei disso? Vocês lembram quando os lençóis desceram lá, no livro de Atos? Pedro, mata e come. Lembra Pedro e mata e come? Lembra qual era a resposta que ele dava? De maneira nenhuma, Senhor. Nunca fiz isso, nunca chegou na minha boca. Ele era piedoso segundo a lei. Ele não se contaminava. Ele era um cara, um religiosão de marca maior. Aí ele viu Jesus, sabia que era o mestre, foi lá, ele e toda a turminha lá, foram lá, viram Jesus pregar e falar e se maravilharam com aquilo. Mas ainda era de ouvir. Agora Jesus manda ele lançar as redes. Aí diz assim no versículo 6, isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Aí a gente pensa, bom, Jesus mandou fazer, ele fez, deu certo. Eles iam voltar e dizer assim, olha, nós vamos andar contigo, ninguém nos larga, benção, contigo é para a igreja da prosperidade. Olha a quantidade de peixe, se nós continuar contigo mais uma semana, vamos ficar podres de rico aqui vendendo peixe. Ele viu os peixes, ele viu aquilo, ele olhou para Jesus, aconteceu com ele o que aconteceu com Jó. Ele disse assim, agora meus olhos te veem. Antes eu te conhecia só de ouvir, agora os meus olhos te veem. Olha como é que ele faz no versículo 8. Vendo isto, vendo aquele monte de peixe caindo, os barcos indo a pique, vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, retira-te de mim, porque sou pecador. Olha o novo nascimento. O Pedro viu a glória de Deus só lá nos barquinhos com os peixes. Ele volta, desde o lado do meio do mar até chegar na praia, ele se viu um pecador. E olha que o cara era certinho, mas ele se viu um pecador. Aí ele chega, ele vê a glória de Cristo, ele vê realmente Jesus, e aí ele vê a sua sujeira. Quando ele contemplou Jesus, ele viu que ele estava imundo por causa do pecado. Ele disse, Senhor, nem chega perto, tu vai te sujar. Eu fico impressionado com isso aqui, porque a gente não dá valor para esse negócio, mas o Pedro se sentiu sujo. Não chega perto. Eu sou pecador. E Jesus acolheu o Pedrão, sujo mesmo, né? Abraçou o Pedrão. Ainda disse para ele, olha, Pedrão, vou te fazer um pescador de homens. Isto é novo nascimento. Às vezes nós estamos dando como pronto um serviço que o Espírito nem começou. Nem começou. Então, se alguém vai nascer de novo, tem que ter consciência de que é um pecador, tem que crer no Senhor Jesus como Ele é. Quem nasce de novo, crê no Senhor, lê Sermão do Monte, por exemplo, e não faz aquele comentário dolorido aos ouvidos do Senhor, né? Lê Sermão do Monte e diz assim, mas isso aqui não tem como cumprir essa palavra. Não. Quem nasce de novo, lê o sermão lá do monte, que não é do monte, né? O monte não pregou nada, foi no monte. Lê aquele sermão e diz, Senhor, eu quero ser assim como tu, Senhor. O sermão do monte é Jesus mostrando como é que ele é. Eu sou assim. Esse aqui é o novo homem criado segundo Deus, em retidão e justiça procedentes da verdade. Efésios, está lá em Efésios 5, diz alguma coisa. 21, eu acho. O novo homem é assim. O antigo não. Amanhã eu vou falar um pouquinho também ainda sobre isso aí. Consciência de que é um pecador.
fé no Senhor Jesus, apego pela palavra, alguma expressão para Deus. Não é orar 1 hora por dia, né? Nem os que estão com 30 anos de fé não oram 1 hora por dia, né? E aí agora vai pedir para aquele que recém-nasceu? Mas às vezes as criancinhas falam mais que a gente com o Senhor, né? Edu e eu, a minha esposa, quando nos convertemos juntos, fomos batizados juntos, tudo aconteceu junto. Isso foi em dezembro do ano de 83. Alguns aqui não eram nascidos. Mas fomos transformados, naquela hora fomos transformados. Muita coisa eu não sabia, ainda fazia muita coisa errada, ainda fazia por falta de ensino aí, mas não por falta de temor de Deus. Os novinhos na fé ainda vão fazer muita bobagem, assim como os velhos fazem. Mas por falta de temor, não. Às vezes por falta de ensino mesmo. O meu povo perece porque falta conhecimento. Ou seja, ninguém diz que isso aqui... Ninguém mostra Jesus, né? Aliás, uma orientação aqui para os discipuladores. Nós, às vezes, chegamos para os discípulos e mostramos para eles os seus erros. Olha, cara, tu está errando nisso, tu está errando naquilo, tu está errando nisso, tu está errando naquilo. E o cara sai todo torto, convicto de que está errando. Tentem uma estratégia mais bíblica, o resultado vai ser melhor. Em vez de dizer para ele o que ele está errado, digam para ele: Jesus não faz assim. Jesus também não faz isso. Jesus também não faz isso. E também isso Jesus não faz. Puxa, é mesmo, Jesus não faz. Então eu não posso fazer, né? Não, não pode. Jesus não faz. Tu está em Cristo. Imita o Senhor Jesus. Levem o discípulo a imitar Cristo, em vez de se livrar das coisas erradas. Quando nós ficamos nessa tendência de mudar as coisas erradas, e não estou dizendo que não temos que mudá-las, elas têm que interromper, toda a obra das trevas tem que ser interrompida. Então manda parar. Pum, basta. Jesus não faz isso, daqui para frente tu não vai fazer também. Seja firme. Não fica molinho. Jesus não faz isso. Quando tu quiser, tu para de fazer. Não, tu vai parar agora. Vai parar agora, né? Olha, eu tenho uma palavra que tu tem que parar com isso. Tá bom, eu vou orar. Até quando? Até agora. Pronto. Entendeu? Ora até agora. 1 minuto de oração. E pronto. Levanta e já sai fazendo o novo de Deus. Por que tem que fazer o novo de Deus? Porque Jesus não é assim. Só por isso. O novo homem não é assim. Tu está no novo homem, tu vai viver no novo homem. Amanhã vamos falar um pouco sobre isso. Para vocês me lembrem tudo que eu digo que eu vou falar amanhã, tá? Agora, a reação normal de quem realmente nasceu de novo, ela é, em todos, ela é igual. Eles se humilham, se humilham, se humilham. Jesus disse: eu não vim para os justos, eu vim buscar pecadores. Ele não disse isso? Eu não vim buscar justos, eu vim buscar pecadores. Os fariseus eram justos, e justos entre muitas aspas e chifres. Eles se achavam o máximo. Jesus: eu não vim buscar vocês, não. Eu vim buscar pecadores. Foi para a casa do fariseu, o fariseu não deu muita atenção para ele, mas veio uma prostituta que não valia nada para aquela sociedade. Ela veio e Jesus disse: vai em paz, tua fé te salvou. Meu Deus do céu, isso era para deixar o fariseu de cabelo em pé. Eu vim buscar pecadores, eu vim buscar pessoas que creem em mim, que se humilham na minha presença. Não é pessoas que chegam para mim e dizem assim: é mesmo, acho que é uma boa andar contigo, vai ser legal. Nada. Esse tipo assim de atitude com Jesus, Jesus vai: para um pouquinho aí, cara. Eu desci do céu e morri por ti na cruz, tu sabe o que me custou chegar até aquela cruz lá? Aí tu vem aqui e diz que é legal andar comigo, que é uma boa. Não é nada. Primeiro te humilha.
E uma outra coisa que tem que acontecer se a pessoa nasceu de novo é o testemunho público. Aí vocês vão, mas já tem que sair pregando? Não, não tem que pregar nada, não. As pessoas que vivem com ela, seus familiares, seus colegas de aula, seus colegas de trabalho, têm que notar que alguma coisa mudou. Obrigatoriamente tem que mudar na hora. Na hora. Converteu, nunca mais vai ser o mesmo. Não quer dizer que vai ser um crente maduro, que vocês já estão se parando para ser pastor. Não. Tem que ter uma mudança imediata de comportamento por causa do constrangimento gerado pela vida que agora habita nele. Então alguém tem que notar. Imagina o cara está 1 ano conosco aí congregando, os pais dele não sabem, os colegas não sabem, ele continua com aquelas piadas sujas, ele continua ficando, né? Agora tem essa aí agora, né? Ele continua com um comportamento igual ao que ele tinha antes. Como ele pode provar que dentro dele tem uma vida nova? Não tem nada. Não tem. Precisa se humilhar, se arrepender e dizer, Senhor, eu quero nascer de novo. Estes sinais, eles são óbvios, claros e absolutos na Escritura. Não é coisa que eu estou inventando aqui. É na Escritura, isso já mostrei os textos aqui. Vocês lembram do sujeito aquele que tinha aquele monte de demônio lá, o endemoniado gadareno lá? 2.000 foram para os porquinhos, mas tiveram 2, faltou porco ali, né? Olha, faltou porco, porque demônio tinha que não era brincadeira. O cara ficou lá, ainda estava meio tonto ainda, assim, né? E aquele monte, aí veio aquela plateia toda que veio de tudo que era lado, e ele ali sentado ainda, estava barbudo ainda, estava sujo ainda, deram uma vestidinha nele ali, porque ele estava nu, né? E aí ele meio que se aprumou assim, e ele viu Jesus que tinha libertado ele daquela coisa toda. Se agarrou em Jesus, segurou em Jesus. E Jesus queria pegar o barquinho para ir para o outro lado, e ele, eu vou contigo, ele não larga. Aí Jesus teve que chamar e dizer, queridão, faz o seguinte, vai para os teus, para a tua casa, e diz como Deus teve misericórdia de ti. Jesus disse isso para ele. Não precisa vir comigo para esse... Eu estou com uma empreitada aí que não vai conseguir aguentar. Vai para os teus. Dá testemunho. Como Deus teve misericórdia de ti. E diz a palavra que ele foi. Por toda a Decápolis, que quer dizer 10 cidades. O cara foi em 10 cidades, nós ainda nem no nosso bairro não fomos. Ele foi em 10 cidades contar como Deus teve misericórdia dele. Nasceu de novo essa figura aí. Com certeza nasceu. Então as experiências precisam ser concretas, se é que nós realmente vivemos no novo homem. Porque nós limitamos muito esse novo homem, nós agora estamos com uma linguagem há séculos de salvo e não salvo, de crente e de incrédulo, pior ainda, evangélico e não sei o que mais. Não, olha, nós cada vez vamos entortando mais a doutrina. A doutrina é uma só, é o velho homem e o novo homem. 1 Coríntios capítulo 15, já li ontem. Versículo 47. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Em qual deles nós estamos? Nós estamos...
Vamos lá, sejam corajosos, já murcharam agora? Não! Nome de Jesus! Nós estamos em qual deles? Nós estamos no segundo homem. Vamos lá. Nós estamos no segundo homem, que é do céu. Ele é do céu. Por que vocês acham que ele nos ensinou a orar assim? Pai nosso que estás nos céus. Porque nós somos de lá também. Santificado seja o teu nome. Na minha vida. Venha o teu reino. Como é que vem o reino de Deus? Como é que vem? Vai descer um trono? Não. Venha o teu reino assim, ó. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como é no céu. Então a terra tem que aprender que o céu é que manda. E já o Nabucodonosor ouviu essa pregação. O céu vai governar a nossa vida. As coisas do céu é que são verdadeiras para nós. Paulo diz isso em Colossenses capítulo 3. Pensai nas coisas lá do alto. Por que nós temos que pensar nas coisas lá do alto? Porque nós temos que andar meio aéreo aí? Não, nós vamos pensar nas coisas lá do alto, onde Cristo vive. Matou. Temos muito para crescer, né, gente? Temos ou não temos? Eu tenho outros testemunhos aqui, mas não vou contar, porque depois fica muita coisa ainda aqui, né? Ficou muita coisa mesmo. Meu Deus. Mas não tem problema. A experiência é passar pelo arrependimento profundo. Arrependimento profundo não é comparação de obras. Comparação de obras o mundo faz. Se vocês assistem um jornal nacional, vocês vão ver aqueles repórteres falando mal de alguém. Agora tem um bicheiro aí que eles falam mal dele, por enquanto é ele que vão falar mal. Então, um monte de coisa errada que o cara faz. E eles mostram que os caras deveriam fazer coisas boas. Quando alguém acha um dinheiro, esses dias acharam não sei quantos mil aí, um carroceiro, né, achou, foi lá e devolveu, o cara vai para o jornal. É uma raridade a figura. Então, há uma comparação de obras para ver quem é melhor e quem é pior, quem é melhor e quem é pior. E nós entramos nessa história aí. Esse espírito deste mundo nos seduz a mente e nós começamos a comparar obras. Mas a Bíblia fala em 1 Coríntios 2 que nós temos que comparar as coisas espirituais com as espirituais. Nós temos que pegar o que é espiritual e ver se tem espiritual lá dentro. É isso que nós temos que comparar. Se as coisas do Espírito estão brotando dentro daquela pessoa, se o Espírito está ali dentro, quem pode deter a presença do Espírito Santo? É possível o Espírito Santo habitar em alguém e ninguém notar? Me digam se é possível. Se for possível, eu me calo agora. Olha, é possível o Espírito de Deus habitar em alguma pessoa e ninguém notar? Não. Não é possível, porque ele se manifesta. Vocês já devem ter ouvido aqueles papos de espírita, quando o espírita vem falar com a gente, né? Tem uma áurea aí, uma coisa em ti assim diferente, né? Tu tem umas coisas diferentes aí, né? É áurea que ele diz, né? Aura. Uma coisa assim. Um brilho. Eles dizem para a gente, um negócio em ti assim diferente, né? Por favor, né? Estão vendo alguma coisa. Mas e os colegas de trabalho? E os colegas de trabalho? Quando eu me converti, os colegas de trabalho não me aguentavam mais, estavam quase me colocando no lixo. E quando eu me converti, no dia seguinte à minha conversão, eu estou lá trabalhando e eu era terrível. Começou aquele papo. Está doente, cara? O que está acontecendo contigo?
Eu quieto. Está doente? Não. Me converti. Pá, converteu. Tu é crente? Sou. Aí, olhando para a cara deles, já estava escrito assim, ó, vamos ver até quando dura isso. Durou. Porque era a vida eterna, né? Era a vida eterna. Esta vida que me deste, meu caminho encheu de luz, que me leva até o Calvário, pois vitória vem da cruz. Lembram desse cântico? É preciso nascer do alto. É preciso ser bem nascido. Não é o Adão melhorado. Não é vinho novo em odre velho. Vida eterna para o Adão, não. Vocês lembram que logo que ele pecou, botaram para fora, botaram umas espadas cruzadas lá, para ele não entrar e não ter acesso ao quê? A árvore da vida eterna, que é Cristo. O acesso foi cortado. Agora, o acesso só abriria se a árvore da vida viesse buscá-los do lado de fora do jardim. E isso aconteceu. Jesus desceu e nos buscou e morreu por nós na cruz do Sol. Este é o Evangelho de Deus, que é poder de Deus para salvar mesmo. Qualquer outro evangelho cogita das coisas dos homens e não das de Deus. E vocês lembram quem é que prega esse evangelho que cogita das coisas dos homens e não das de Deus? Lembra? Mateus 16, 23. Jesus repreendeu o diabo dizendo assim para ele: arreda, Satanás, tu para mim é motivo de tropeço, porque cogitas das coisas dos homens e não das de Deus. Vamos orar. Amanhã quero ainda... orem pelo dia de amanhã, porque ainda quero falar um pouquinho com o crescimento agora. Recém-nascemos, temos que crescer. Eu quero mostrar alguns textos para vocês sobre como se cresce. Porque às vezes chegam os discípulos para mim e dizem, eu não sei mais o que fazer com esse sujeito, ele não cresce, está sempre essa criança em Cristo. Vamos ver. Normalmente, quando não cresce, o pediatra diz que o problema está na comida. Né? Vamos ver o que é mesmo, porque não crescem alguns e outros crescem. Vamos falar um pouquinho rapidamente, tá, sobre isso amanhã. Bom, amanhã tudo será rapidamente, mas será. Vamos orar? Vamos ficar de pé. Esse eu chamar aqui 2 varões e 2 varoas, pode ser 2 casais, assim, para não ficar se escolhendo, 2 casais. Aqui tem na frente o Beto, com a Alexandra, pode vir aqui. Este outro casal, está aí, a tua esposa está aí, varão? Tá aí. Pode vir aqui. E nós vamos ter aqui 4 orações agora, e todos nós vamos concordar com elas. Amém? Amém. Um por um no microfone, pode ser na ordem que estão aí mesmo, né? Aleluia, Senhor. Muito obrigado, Pai. Obrigado por essa noite maravilhosa, Pai. Obrigado porque o Senhor falou aos nossos corações essa noite. Obrigado porque nós aprendemos mais de Ti, Pai. Ó Senhor, nós Te louvamos, nós bendizemos o Teu nome, Pai. E queremos, Senhor, que nesse restante de retiro, Pai, a gente venha, Deus, realmente a ouvir da Tua palavra, Senhor. Que Teu Espírito Santo continue, Pai, falando a cada coração aqui, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Teu amor nos alcançou.
Obrigado, Pai, porque o Senhor derramou sangue precioso naquela cruz, Pai, para que hoje a gente pudesse estar aqui, Senhor, unidos em comunhão, Pai, no verdadeiro amor um para com o outro e aprendendo de Ti. Ó, Santo Deus, nós Te louvamos, Pai, e queremos mais e mais de Ti, Jesus, porque não somos nada sem Ti, Pai. Somos totalmente dependentes de Ti, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado porque se nós hoje, Pai, temos essa revelação, se nós hoje compreendemos que sem Ti não somos nada, é porque o Teu amor nos alcançou. É porque o Senhor, Pai, o Senhor nos amou primeiro. Obrigado, Jesus. Obrigado. Nós Te amamos, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Senhor, nós Te agradecemos, Pai. Adoramos o Teu nome, Senhor, na beleza da Tua santidade, Pai. Amém. Nós Te agradecemos porque não há outro como Tu, Pai. Amém. Tu nos escolheu, Senhor, Tu nos separou, Pai, para que pudéssemos ter conhecimento da Tua palavra, revelação Tua, Senhor. Obrigado. E nós Te amamos, Senhor, pela Tua graça, Senhor. Porque mesmo sendo, Senhor, do jeito que somos, imerecedor, sem merecimento da Tua palavra, Pai, Tu se fez revelador, Senhor, a nós. Tu trouxe essa palavra, Senhor. Tu tirou todas as vendas, Pai, das nossas vistas, Pai. E podemos ver, Senhor, podemos entender, podemos hoje viver por essa Tua palavra, Pai. Muito obrigada, Senhor. Isso é graça Tua, isso é poder Teu, Senhor. Isso é Teu evangelho. Muito obrigada, Senhor. Queremos dizer, Senhor, declarar aqui, Senhor, que nós não somos, Senhor, dignos do Teu evangelho, mas nós Te agradecemos pela Tua graça, Senhor, pela Tua misericórdia, Senhor. O Senhor tem derramado, Senhor, sobre essa geração, Senhor, Teu Espírito Santo, e nós Te louvamos, Senhor. Não porque nós somos melhores que ninguém, nós não somos, Senhor, nós somos os piores dos pecadores, mas é a Tua graça que nos alcançou. Muito obrigada, Senhor. Ache em nós, Senhor, um coração sincero, verdadeiro, reto, santo diante de Ti, Senhor. E que possamos, Senhor, ser como um cheiro suave às Tuas narinas, Pai. Em nome de Jesus, que possamos nos encontrar provados no dia de Jesus. Em nome de Jesus, nós Te pedimos, Pai. Amém, Senhor. Sim, Senhor, nós continuamos Te louvando, Senhor, Te agradecendo pelo que Tu tens feito, Senhor, clamando, Jesus, para que Tu viva através de nós, Senhor, para que venhamos morrer, Jesus, para que Tu apareça nas nossas vidas, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado, Senhor, exaltado, Senhor. Clamamos para que saiamos daqui diferente, Senhor, de como chegamos, Pai, que o Teu Espírito Santo toque, Senhor, transforme, gerando vida, Senhor, para que sejamos bem-nascidos, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Ó, Senhor, o que dizer para tocar o Teu coração, Senhor? Nós não sabemos como expressar a nossa gratidão a Ti, Senhor, pela vida que nós temos hoje, Senhor. Tudo é graça imerecida. Senhor, nós queremos declarar que nós Te amamos, Senhor. Nós queremos declarar, Senhor, que nós queremos nos apegar cada vez mais às verdades ouvidas, Senhor. Ajuda-nos, Deus, através do Teu Espírito Santo, fazer com que a gente venha estar enterrando e matando a nossa natureza terrena, Senhor. Tudo aquilo, Senhor Deus, que faz com que a gente venha entristecer o Teu Espírito Santo, que caia por terra em nome de Jesus Cristo, Senhor. Queremos declarar que Tu és o Senhor da nossa vida, que tudo que nós fizemos, Senhor, seja para a glória do Teu nome, Senhor. Nós não queremos nada, mas nada mesmo contigo, Satanás. Tu és um derrotado e nós sabemos disso. E obrigado, Jesus, porque Tu faz habitação em nós. Ajuda-nos, Senhor, a buscar a Tua face cada vez mais, Senhor. Que o fruto do Teu Espírito Santo seja visível nas nossas vidas. Que através do nosso testemunho, Senhor, a gente consiga impactar essas pessoas que estão aí fora, perdidas, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós declaramos mais uma vez nessa noite o nosso amor por Ti. E que o Teu Espírito Santo, Senhor, continue